É a maior dúvida de quem faz medicina fora do Brasil ou que vai fazer, e sempre vão perguntar isso. Eu posso formar no exterior e trabalhar como médico no Brasil? O que é revalida? É difícil? É caro? Como é que eu posso fazer? Quanto tempo dura o processo? Gente, eu sei que é muita informação, até mesmo pessoas que fazem medicina fora do Brasil não sabem de tudo, mas eu trouxe aqui nesse vídeo todas as informações que eu tenho sobre revalida, sobre o que é o revalida, sobre como voltar para o Brasil e atuar como médico. Então fica tranquilo que a partir desse vídeo você já vai ter um bom conhecimento sobre como funciona isso tudo. Eu sou João Pedro, também conhecido como João, sou estudante de medicina do 10º semestre aqui em Assunção, no Paraguai. Bom, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o revalida, que nada mais é o processo para quem faz medicina no exterior atuar como médico no Brasil depois de formado. Existem vários processos hoje no Brasil que você pode fazer e se você passar, você está legalizado a atuar no território brasileiro como médico. Processos esses que são o revalida, que é o revalida feito pelo INEP, o revalida da UFMT, que é uma complementação, existe também revalidação simplificada e os processos de revalidação das universidades estaduais ou federais. Então é o seguinte, eu vou começar a organizar as informações para vocês entenderem. Primeiro nós vamos falar sobre o revalida que é feito pelo INEP, que simplesmente a galera conhece como revalida. E o que é esse processo? Eu vou ler porque o nome é muito grande, mas significa o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituição de educação superiores estrangeiras. Basicamente é a prova que você vai fazer para quem se formou em medicina fora do Brasil, atuar como médico no Brasil. E sobre o revalida do INEP, é uma das formas que nós temos de fazer esse processo e ele é feito a nível nacional. Para mim é como se fosse o Enem dos médicos formados fora do Brasil, entende? Como eu disse, existem outras revalidações também que são das universidades. Eu vou deixar mais lá para frente do vídeo, mas a UEPA, a USP, a UEMA são universidades, por exemplo, que disponibilizam também esse processo de revalidação de diploma. Tá, então sobre o INEP, como é que funciona? É uma prova onde existem duas fases, a fase teórica e a fase prática. A fase teórica é composta por 105 questões, onde 100 questões são objetivas e 5 são discursivas. São 100 questões de marcar, cada uma valendo 1 ponto, e 5 questões abertas, valendo 50 pontos no total. Ou seja, essa parte teórica, a primeira fase do revalida do INEP, são 105 questões, valendo um total de 150 pontos. Para vocês terem noção da nota de corte do ano de 2021, dessas 150 questões, para você ser aprovado e ir para a segunda fase, que é a fase prática, você deveria ter acumulado, tanto com as questões discursivas quanto as objetivas, 99,6 pontos. Por que ponto 6? Porque as discursivas, elas não são simplesmente só o caso clínico sobre isso, isso e isso e dar o diagnóstico. Não é assim. Existe A, B, C, D. Então, dentro das questões discursivas, que valem 50 pontos, as 5 questões, vocês vão ter quesitos que valem pontos diferentes. E essa é a prova teórica objetiva, é disponibilizado no site do INEP, então eu vou deixar aí rolando para vocês verem mais ou menos como é a prova. E essa é a prova discursiva, como eu tinha falado, tem a questão e tem vários pontos que você precisa desenvolver ali. Uma folha é a pergunta, na outra é um rascunho, onde você pode utilizar para formular sua resposta. Beleza, passou a primeira fase do revalida INEP, que é a teórica, você entra para a fase prática. A fase prática é composta por 5 estações das 5 grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e, por último, medicina da saúde da comunidade e saúde coletiva. Para vocês terem noção do que foi cobrado nessas 5 estações, na prova de 2021, os temas foram trauma, o ABCD é do trauma, violência sexual, colangite de causa biliar, método SWAP, que é a disfunção sexual, e pneumonia. E esses foram os temas das 5 estações. E dentro dessas, tem outros subtópicos que você vai ser avaliado. Nessa fase prática, você vai fazer uma simulação com um ator, como se ele fosse o paciente e você fosse o médico. E você vai ser avaliado, onde você tem que chegar num diagnóstico e tratamento. Só que a gente sabe que vai muito mais além disso. Eu vou mostrar aqui para vocês a folha, por exemplo, do que foi cobrado e quantos pontos valia cada quesito nessa questão prática. Vocês podem ver que até a abordagem ao paciente e se apresentar já consta como ponto. E aí você tem que seguir, digamos, esse briefing até chegar num diagnóstico. E por experiência de algumas pessoas que já fizeram, quando você vai por um caminho, digamos, que não é o do diagnóstico, eles vão falar que não consta no script ou que você está indo pelo
pelo caminho errado. E nas estações, nessas simulações, dentro de cada sala vai ter você, o avaliador, o câmera e o ator simulando o paciente. Sobre a folha que eu acabei de mostrar, aquele é o padrão esperado de 2020. Eu peguei uma folha de avaliação aleatória de uma estação para vocês verem mais ou menos o que é cobrado em cada ponto, mas isso altera de estação para estação em cada tema. É muita coisa, né? E às vezes é complicado até pra gente que faz medicina fora do Brasil entender tudo isso, porque existem uns editais e você tem que ler eles para entender, né? Porque cada ano pode haver uma variação, tanto na nota de corte como no método que eles vão fazer, então a gente precisa estar ligado nisso, porque o Revalida nada mais é do que um concurso público. E vamos aos valores. A primeira fase, que é a fase teórica, custa R$ 330 e a fase prática, que é a segunda etapa, custa R$ 3.330. Uma coisa também é que se você passa na primeira fase e você faz a segunda e não passa, você tem direito a refazer só a segunda fase novamente, não sei por quantas vezes. Eu acredito que seja 3 vezes no máximo. Então você faz a primeira, passou. Você faz a segunda fase, que é a prática, e não passou, você pode repetir de novo só a segunda fase, no caso quando lançar o outro edital. Eu queria dizer uma coisa pra vocês, que eu tenho um drive e lá eu tenho todas as provas do Revalida, até a prova desse ano, se não me engano, de 2022 eu já coloquei lá. Mas enfim, eu disponibilizo lá para as pessoas que querem conhecer um pouco mais da prova. Eu vou deixar meu Instagram aqui, porque lá no meu Instagram eu tenho um link, e aí se você clica nesse link você vai direto pro meu drive. Lá já tem meus resumos e as provas do Revalida, tudo organizado com gabarito, tanto da prova prática quanto da prova teórica. Então, se você tiver interesse, o link do meu Instagram tá aqui embaixo. Bom, e essa é a visão geral de como é o processo do Revalida do INEP. Lembrando que desde 2019 já é lei que o Revalida tem que ser feito 2 vezes por ano. A gente sabe que é bem falho essa questão, mas já existe uma lei, então assegura um pouco nós que estamos fazendo medicina fora do Brasil, que nós vamos ter o Revalida para fazer, porque se você não tem o processo seletivo para fazer, você não tem como atuar no Brasil, você não tem como fazer a prova e passar. Mas enfim, apesar dos apesares, alguns anos já teve alguns problemas de não ocorrer nesse período de 2 vezes por ano, se não me engano passou uma vez até o ano inteiro sem ter, mas parece que agora está ficando mais certinho assim o modo como eles estão fazendo. Enfim, é lei, 2 vezes por ano tem que ter Revalida do INEP. E para concluir essa parte, eu vou deixar o link do edital do Revalida do INEP 2021 aqui na descrição, então vocês podem também entrar e dar uma olhada se vocês quiserem. Tá, agora a gente vai entrar em outra parte, que são os Revalidas feitos pelas universidades, começando pela UEPA, Universidade Estadual do Pará. Em 2020 teve o processo de revalidação de diplomas médicos lá e foi disponibilizado 150 vagas. E uma coisa a deixar claro sobre o Revalida das universidades, que eu vou falar aqui tudo certinho, não sei se todas, mas pelo menos a do Pará, você não poderia estar inscrito em outro processo de revalidação como o FMT, o EMA ou USP. Você só pode estar inscrito no INEP, no máximo, e na da UEPA. E nesse caso o processo já é um pouco diferente do Revalida tradicional do INEP e é constituído por 4 fases. A primeira fase, que é a análise documental, a segunda fase, que é a prova teórica, a terceira fase, que é a prova de habilidades clínicas, e a quarta fase, que é a análise pedagógica. A fase 2, que é a fase teórica, também é constituída de 2 partes, assim como o INEP. Vão ser 100 questões de múltipla escolha e 5 questões discursivas. O que muda aqui vai ser a pontuação, porque as de múltipla escolha vão ser 100 questões valendo 1 ponto cada uma, e as 5 discursivas valem 5 pontos cada uma, totalizando na prova teórica 125 pontos. Na terceira fase, que é a prova das habilidades clínicas, que é só um nome diferente para a prova prática, você já vai ter 10 estações, cada uma valendo 10 pontos. E aí vão totalizar 100 pontos na prova prática. E para aprovar você precisa ter 70% de nota total, somando a teórica com a prática. E vamos aos valores. A primeira fase, que é a inscrição e a análise documental, é de graça, mas a segunda e a terceira fase já são pagas e são R$ 400 cada uma. E se você passar e for para análise pedagógica, você precisa pagar um valor de R$ 3.221,09 para você receber o seu diploma revalidado. Novamente, o edital vai estar aqui na descrição, então se você quiser dar uma olhada lá no edital da UEPA, eu vou deixar aqui também o link.
Agora nós vamos para o EMA, que é a tramitação simplificada. Esse tema merece um vídeo à parte separado. Eu vou falar só aqui o que vocês precisam saber assim em geral, que é a primeira fase, que é a análise de documento, a segunda fase, que é a análise curricular e atividade acadêmica obrigatória nas áreas de atenção básica e em serviços de urgência e emergência, e a terceira fase, que é a análise do relatório da atividade acadêmica, que pode deferir ou indeferir a revalidação do diploma. E quem pode participar nessa revalidação simplificada da UEMA são faculdades que têm a acreditação do Arcosur, que é um sistema que existe entre o Mercosul para, digamos, facilitar esse processo de tramitação simplificada. Tudo isso que a gente está falando aqui na UEMA é que você não precisa fazer prova, entende? Eles vão fazer análise do seu diploma com mais outras análises e você já vai estar revalidado sem precisar fazer prova. Mas como eu falei, é um tema mais complexo e eu vou deixar para outro vídeo. Por último, nós vamos falar sobre a complementação da UFMT. Eu vou falar em relação à de 2020, porque foram os documentos que eu estudei, e esse processo também possui 4 etapas. 2 dessas etapas são obrigatórias para todos os participantes. A primeira fase é a inscrição e a entrega dos documentos, e aí você já tem que pagar um valor de R$ 711,60. A segunda fase é a prova teórica e a prova prática, que custa R$ 1.067,40. A prova teórica vai ter 50 questões de marcar de múltipla escolha e 10 questões discursivas. As 50 questões de marcar valem 1 ponto cada uma, totalizando 50 pontos as de marcar. E as 10 questões discursivas valem um total de 50 pontos. Ou seja, a prova teórica, incluindo todas as questões abertas e fechadas, vai dar 100 pontos no total. E aí, se o candidato passar de 60%, ele tem direito a fazer a prova prática. A prática vão ser 10 estações, valendo de 0 a 10 pontos. Se o candidato fizer mais que 60%, ele já está aprovado no processo. Se ele fizer menos que 60% da prática, ele vai continuar na fase 3 e na fase 4. No ano de 2020 foram 480 vagas para essa terceira fase e a inscrição dela custa R$ 409,90, que se chama complementação de estudos. E aí você vai ter que fazer uma complementação de 12 a 18 meses, dependendo da sua nota da prática. Se você fez de 30 a 60% da prova, você tem que fazer a de 12 meses. Se você fez menos de 30% da prova, você tem que fazer 18 meses de complementação, de práticas em hospitais. Após essas práticas, você vai fazer a quarta fase, que é uma prova teórico-prática. E aí, se você passar nessa prova, também você tem o seu diploma revalidado. Eu vou deixar o edital na descrição, assim que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar também no link aqui embaixo e ler como é que funciona esse processo melhor. Então é isso, existem muitos processos de revalidação pelo Brasil. Essa semana mesmo eu vi pelo Instagram que a USP, a Universidade Estadual de São Paulo, abriu um processo de revalidação de diplomas médicos também, e você tem que ficar atento aí para saber se alguma universidade vai abrir um processo novo. A maioria das universidades que fazem o processo fechado, que são, por exemplo, USP, o EMA ou o EPA, você não pode estar inscrito em 2 estaduais ao mesmo tempo. O máximo que você pode fazer é o INEP, que é o revalida tradicional, e a UEPA, ou você faz o revalida tradicional do INEP e a UFMT, você pode fazer os 2 ao mesmo tempo. Sim, é um pouco complicado, mas você tem que entender, você tem que ler o edital de cada prova que você quer prestar e entender como é que funciona cada processo. Eu acredito que o revalida do INEP ele é muito voltado para essa relação médico-paciente. Ele quer saber a tua abordagem, como que tu faz a anamnese de um paciente. Já a UFMT e outras provas, elas são bem técnicas. Por isso, pode-se dizer que elas são um pouco mais difíceis, mas em questão de conteúdo, todas envolvem as 5 grandes áreas da medicina e nenhuma assim vai ser fácil fazer. Por isso você tem que estudar bastante, ler o edital para entender o processo da revalidação e torcer para você passar e poder atuar como médico no Brasil. Essas eram todas as informações que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E é isso, até a próxima.